Bora, galera, estamos de novo juntos. Mais um momento de reflexão. Hoje o tema que eu trago aqui é algo bem peculiar a cada indivíduo, tá? Que é a percepção do risco. É um sentido que cada indivíduo vai ter, tá? Cada pessoa tem a sua percepção diferente e entre essa percepção é que as coisas acontecem e geralmente acontecem para o lado negativo, aquilo que a gente não espera ocorrer e acaba por ocorrer, que é o acidente, né? Ah, por essa percepção diferente que cada um tem, a gente costuma dizer que no canteiro é aquela coisa, já faço isso há tanto tempo, que eu sei o que estou fazendo. Na realidade, a gente vê ao decorrer dos tempos que não é bem assim, né? Essa percepção diferenciada que cada um tem pode induzir a um erro, e esse erro às vezes pode ser fatal. Então, a gente não quer desmenosprezar, digamos assim, uh, o entendimento de cada um tem da sua área, da sua função, mas nós prevencionistas, a gente está ali sempre para detectar onde pode ser uma possível falha, né? E para isso a gente orienta, a gente explica, a gente dá ah, os meios para que as ações sejam feitas de forma segura, né? Na construção civil, é um ambiente em que possui vários perigos, né, existentes, né, mas para cada perigo, para cada risco, tem uma forma de neutralizar. Tá? Então, para que a imagenzinha aí que vocês devem estar vendo no vídeo aí, tá? Ela traz bem esse conceito, tá? O que é um perigo? Cara, um perigo é uma fera solta, né? Ela tem um potencial de causar algum dano, né? Então, um perigo é uma fera, um leão ali, por exemplo, né? Mas o que é o risco que essa fera pode causar, que esse perigo pode causar, né? Bom, ele pode ser classificado de duas formas, né? Ele pode ter um risco, ele pode ser um risco baixo dentro das nossas atividades, a gente pode estar inserido de alguns riscos de baixa probabilidade, mas tem alguns outros riscos que são muito altos, né? Que é o exemplo ali, dado ali, um leão dentro de uma jaula é um risco baixo, mas um leão solto, né, é um risco alto, né, quando inserido no nosso meio. Então, uh, quais são as medidas, né, que existem para controlar esses riscos? Tá? A gente citou aqui, né, alguns rapidamente aqui, né, medidas de controle que pode ser um painel elétrico fechado, a cultura de segurança, área isolada, guarda-corpo, linha de vida, máquinas adequadas, caminho seguro. Isso são alguns conceitos de medidas de controle, né? Mas vamos entender isso aí direitinho? Então, quando eu estou falando disso aí, dessas aí, eu tô com três formas de medidas de controle, né? Mas vamos analisar primeiro. Toda atividade, quando ela existe um risco, tá? Um, ela tem que ser partir primeiramente de uma análise de uma medida protetiva de um nível de engenharia.
eu posso, então, fazer o que para conter algum risco, algum perigo? Posso alterar layout, né? Eu posso alterar um layout que possa estar causando algum risco. Eu posso modernizar máquinas e equipamentos, né, para torná-los mais seguros. Ah, eu posso confinar máquinas e equipamentos para não gerarem riscos ou potenciais de risco. Eu posso alterar um processo de trabalho em relação àquele risco, àquele perigo, né? Eu posso substituir ah, insumos das atividades, eu posso mudar o material que eu vou trabalhar para não gerar um risco ao trabalhador, para não gerar um perigo àquela atividade, e eu posso ter menor ação humana, né? Eu posso informatizar, eu posso robotizar, sei lá, eu posso fazer alguma coisa que a interferência humana seja a mínima possível no processo de trabalho. Então, quando eu faço essas medidas, eu estou falando de medidas de engenharia, que deve ser a primeira coisa que deve ser pensada. Tá? Uh, minimizar as condições conforme as engenharias. Na construção civil lá é os EPCs, né? Primeiro eu penso no EPC, né? Planejar a atividade a qual não vai ter um risco ao trabalhador tomar uma decisão inapropriada. Eu vou ter uma barreira, um meio para que ele não tenha que tomar a decisão, tá? De se expor ao determinado risco. Tá? Eu posso ter medidas administrativas, né? Elaboração de procedimentos, implantação de instruções de trabalho, fiscalização, treinamento, revezamento das atividades, adoção de medidas punitivas também, né? Se eu sei que eu vou ter alguma interferência humana e essa pode gerar algum risco, cara, e isso vai depender do comportamento, por que não ter medidas punitivas implantadas ao processo de trabalho, né? Então eu posso elaborar uma grande política de segurança para aquele eventual risco, perigo, aquele dano que pode ser gerado ao trabalhador, né? E por última situação, eu vou pensar no EPI, né? Indicar o EPI apropriado para aquele risco, fazer a proteção daquele indivíduo em relação àquele risco, aquele perigo, aquele dano que pode ser causado, é a última coisa que eu vou pensar, né? Então, vou elaborar uma cartilha de EPIs a ser implantados por atividades, por função, né? Definir a periodicidade de troca desses EPIs, né, dentro do processo. Isso eu vou pensar em última instância, tá? Primeiro eu penso nas medidas de engenharia, medidas administrativas, para que o indivíduo como um só não tenha que ser levado a uma ação errônea por ter a percepção diferente da minha, né? Eu detectei a fonte do perigo, detectei os riscos existentes no processo, fiz as medidas, mas ainda depender de um indivíduo que pode ter a sua percepção diferente, então eu crio alguns obstáculos, algumas barreiras para que ele não tenha que tomar essa decisão sozinho, né? Que ele não se exponha por percepção diferente da minha. Então, para cada nova situação, para cada novo perigo, devemos sempre parar, analisar, verificar a atividade como um todo, né? Para saber se tudo que foi planejado ali está contido para conter aquele perigo, aquele risco, né? É, isso a gente vai envolver todos os que forem necessário, né? Para que a gente tenha as medidas de ações muito efetivas, de que realmente tenhamos que trabalhar de uma forma segura,
se ainda existir o perigo, que esse perigo, que o risco causado por esse perigo seja de baixa probabilidade. Então, analisar a atividade como um todo é importantíssimo para que a gente tenha essa condição segura dentro dos canteiros. Obrigado, pessoal. Até o próximo.